Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês abundantemente, que o Espírito Santo possa dar para todos uma grande direção com respeito a uma transformação e o novo nascimento, tá? Nós vamos continuar o estudo Somos Todos Filhos de Deus, ainda no capítulo 16, na página 174, a espontaneidade do sacrifício, tá? Vamos ler aqui. Não há como falar de sacrifício sem mencionar a sua espontaneidade. Se existe alguma obrigação no sacrifício, ela deve ser imposta pela fé do próprio sacrificante, sem que haja a interferência de terceiros. O sacrifício deve ser tão espontâneo quanto a fé. O altar de Deus é o único lugar separado para esse tipo de oferta. Então, nesse primeiro parágrafo, nós aqui já aprendemos que o sacrifício é espontâneo. O sacrifício de maneira nenhuma pode ter a influência de terceiros. Ninguém pode te influenciar, ninguém pode convencê-la a fazer qualquer tipo de sacrifício. Qualquer tipo de sacrifício, seja espiritual, seja financeiro, seja um sacrifício familiar. Um exemplo de um sacrifício espiritual: abandonar o pecado pela vontade de Deus. Um sacrifício financeiro: trata-se de você abrir mão de algum valor financeiro para colocar no altar. Um sacrifício familiar, por exemplo, o perdão. A pessoa que está disposta a perdoar. A mulher foi traída e o marido pediu perdão, mas ela não quer perdoar, mas tem alguém da família, ou um amigo, ou alguém dentro da própria igreja que fica falando: não, você tem que perdoar, você tem que... Não, o perdão tem que ser espontâneo, o sacrifício é espontâneo, porque perdão, você perdoar uma outra pessoa pelo que ela fez contra você, trata-se de uma fé sacrificial. No mundo, esse tipo de perdão é ignorado. Então vamos aqui continuar. Os montes Sinai, Carmelo, Calvário, Moriá, além do Monte das Oliveiras e do Monte da Transfiguração, entre os outros, foram usados no passado como referência de relacionamento entre Deus e os heróis da fé. Cada herói tem um determinado monte ligado à sua vida. Abraão está ligado ao monte Moriá, que também é chamado de o Senhor proverá, porque foi lá que ele ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. Moisés está ligado ao monte Sinai, pois foi esse lugar que ele se rendeu à chamada de Deus. No monte, Moisés retirou as vestimentas sacerdotal de Arão e a colocou em seu filho, para substituí-lo também. Foi lá que Arão morreu e foi sepultado por ordem de Deus. No monte Gerizim, Moisés ordenou que fosse pronunciada a bênção, e no monte Ebal a maldição. Deuteronômio 11, 29. No monte Ebal, Josué edificou um altar ao Senhor. Josué 8:30. Davi está ligado ao monte Moriá, porque lá estava a ira de Araúna, na qual ele ofereceu um sacrifício, que interromperam a praga em Israel. Salomão edificou o templo do Senhor no monte Moriá.
O profeta Elias está ligado aos montes Carmelo e Sinai. No primeiro, ele desafiou os profetas de Baal, e no segundo, ele encontrou refúgio quando fugia de Jezabel. É muito forte. Aqui eu te dei uma lista dos montes e os profetas que representam cada monte. E essa parte aqui é forte, que é onde fala de Elias, o Carmelo, né, o profeta Elias, né? No primeiro ele desafiou os profetas de Baal, foi no Monte Carmelo, e no segundo ele encontrou refúgio quando fugia de Jezabel. Geralmente, pessoal, quando você tem enfrentado algumas situações de problema, você encontra paz quando você sai do mundo físico e entra no mundo espiritual. Elias saiu de uma guerra física contra Jezabel e foi ao monte e entrou no campo espiritual, e ali ele teve paz. Aí aqui diz assim: o ministério terreno do Senhor Jesus está marcado pelos montes das oliveiras, da transfiguração, das bem-aventuranças e finalmente pelo Calvário, no qual foi sacrificado. Sua ligação com o monte Sião diz respeito ao dia em que o Senhor Jesus glorificado estará com os 144.000. Apocalipse 14:1. Os heróis da Bíblia subiram os montes e montanhas para expressar uma fé extraordinária no Deus vivo através de sacrifício. Para eles, os montes e montanhas serviram como altares naturais para a materialização da fé. Portanto, a fé, como brasa viva no interior de uma pessoa, conduz atitudes que a razão não explica. Por isso, é necessário que o sacrifício seja pessoal e feito por livre e espontânea vontade. Amém? Então, pessoal, eu vou entrar aqui num assunto muito, muito importante nesse estudo, porque diz aqui: portanto, a fé como uma brasa viva no interior de uma pessoa conduz atitudes que a razão não explica. Por isso, é necessário que o sacrifício seja pessoal e feito por livre e espontânea vontade. Então, falando em sacrifício, nós estamos vivendo um período muito importante, que estamos falando do sacrifício na fé de Moisés, né? Aonde Moisés foi escolhido por Deus para resgatar o povo de Israel da escravidão. Quando se prega sobre essa palavra, se fala muito da fé, da pessoa resgatar, e acredito que tem muitas pessoas agora nesse período fazendo sacrifício para resgatar a família, para resgatar uma conquista, para conquistar a libertação, para conquistar a libertação da família, para conquistar a dependência financeira, para conquistar a restauração do casamento. E nós estamos falando com pessoas agora do Grupo Caleb que tem problemas semelhantes, problemas econômicos, problemas familiares, filhos, netos, entendeu? Inclusive nós temos até um propósito de oração aqui todas as segundas-feiras, que nós oramos pelos filhos e pelos netos. Só que o que eu quero trazer para o assunto hoje em relação a Moisés e também a palavra de Deus na Bíblia, primeiro eu vou falar do personagem Nicodemos. Quando Nicodemos chegou até o Senhor Jesus, embora ele tivesse muitos problemas na vida dele, mas quando ele chegou ao Senhor Jesus, ele ouvindo o Senhor Jesus falar do novo nascimento, e ele pediu ao Senhor Jesus como que ele faria para nascer de novo. Nicodemos. E o Senhor Jesus o ensinou.
Agora, trazendo essa palavra novo nascimento para a época de Moisés, nós temos mais ou menos uma mesma situação. Presta bem atenção. Moisés, desde o início, ele nasceu para ser o libertador de Israel, para libertar o povo de Israel da escravidão. Mas os planos de Deus era levar ele para ser criado no Egito, para aprender no Egito, no palácio. E aí ele aprendeu, desenvolveu várias técnicas. Uma era um herói de guerra, uma outra arquiteto. Mas com isso também ele aprendeu a escultura do Egito. E por um determinado momento ele passou até a odiar os hebreus. Passou até a olhar para os hebreus com desdém, com desprezo. Mesmo sendo ele hebreu, ele não sabia, mas ele era um hebreu. Mas ele era uma pessoa que ele, por ser criado no Egito, ele adotou toda cultura egípcia. E quando ele descobriu que ele era hebreu e ele passou a se revoltar com a situação que o rei tratava os hebreus, ele se revoltou. Mas ele ainda não estava com condição para resgatar o seu povo. Porque quem que ia acreditar nele? Me diga, quem ia acreditar numa pessoa, ainda que alguém falasse que ele era filho de hebreu, mas ele ainda cultuava os deuses egípcios? O comportamento dele ainda era de um egípcio. Um comportamento de injustiça, um comportamento de uma pessoa que vivia no pecado, uma pessoa injusta, que não sabia o que era justiça. E aí Deus permitiu que na revolta ele viesse matar um egípcio. E assim ele teve que fugir do Egito e chegou a Midian. E lá em Midian ele se hospedou na casa de um midianita, mas um sacerdote do Deus vivo, do Deus de Israel. E aí começou ali a preparação de Moisés, sem ele saber, sem ele menos imaginar. Deus estava preparando ele, mudando ele. Deus estava mudando Moisés para que ele pudesse voltar lá no Egito para libertar o seu povo. Deus mudou Moisés por dentro e por fora. Deus mudou o coração de Moisés. Deus transformou Moisés numa pessoa misericordiosa. Deus transformou Moisés numa pessoa temente, num homem temente, um homem respeitador das leis de Deus. Uma pessoa que foi transformada. Moisés ficou irreconhecível, tanto na aparência quanto no comportamento. Pessoal, isso é muito forte, gente. Isso que o Espírito Santo está falando para você é muito forte. Quantas pessoas querem resgatar a família, mas elas ainda não tiveram essa mudança, ainda não tiveram essa transformação. Quando a família olha para ela, a família não vê uma pessoa de Deus, vê uma pessoa normal. Ela veio à igreja e não houve nenhuma mudança. Quantas pessoas nós temos lutando pela família,
mas ela ainda não passou pelo novo nascimento. Ela não tem um comportamento de cristão. Se você acompanhar a história de Moisés, depois de muitos anos, não foi, pessoal, não foi coisa, não durou 1 ano, 2 anos, passaram-se muitos anos. Moisés aprendendo, ele teve que desaprender, ele teve que esquecer toda a cultura egípcia. Ele teve que esquecer os deuses egípcios. Ele teve que esquecer tudo o que ele aprendeu no Egito, todas as técnicas, todo o comportamento, palavras. Os egípcios falavam diferente, a forma deles falar era diferente. O Deus Amon, Deus eu não sei mais quem, Deus Sol. Então, eles não tinham costume de falar essa palavra Shalom, que era a linguagem hebreia, que era a linguagem de Deus. Então você imagina, Deus teve que transformar Moisés em todos os aspectos, as vestes, aquela vaidade dos ornamentos, pulseira de ouro, colar de ouro, roupas egípcias. Moisés teve que se desfazer daqui dali tudo, se vestir como hebreu. Moisés teve que abrir o coração para o perdão, ele teve que perdoar. Ele teve que perdoar. Ou seja, foi uma transformação extraordinária. Por isso ele teve que ir para o deserto. Quando ele voltou para falar com o faraó, custaram reconhecer. E alguns falavam, as vestes mudou. Não foi só as vestes, ele mudou, não é o mesmo Moisés, o modo dele falar, não é mais a mesma pessoa. É tanto que havia uma preocupação muito grande por parte tanto dos hebreus quanto dos egípcios, de ter um embate entre Moisés e Faraó, deles brigarem por causa do temperamento dos dois. E Moisés surpreendeu, porque ele tinha sido transformado. E isso aconteceu porque Deus não conseguiria usar Moisés para resgatar, para libertar Israel da escravidão, se ele ainda continuasse com os mesmos costumes, se ele ainda continuasse com o mesmo comportamento, se ele ainda continuasse, mesmo sendo hebreu, mas continuasse como egípcio, como ele era antes. Alguns sabiam que ele era hebreu, mas ele se comportava como egípcio. Assim também, Deus não vai poder resgatar a sua família se você estiver na igreja, mas não se comportar como uma pessoa que nasceu de Deus, que nasceu do Espírito Santo. Esse tempo de transformação se faz necessário. Essa busca pela transformação, essa busca pelo Espírito Santo se faz necessário na sua vida. Pessoal, que está em primeiro lugar não é a libertação, não é a prosperidade, não é a cura, não é as bênçãos. O que está em primeiro lugar é a transformação. E Deus sabe disso. Você quer libertar sua família como Deus libertou os egípcios? Você quer fazer com que seus familiares acreditem em você? Então pensa nisso. Busque isso. Neste momento, nesse mês, você tem um mês inteiro para você colocar a sua vida, colocar os seus ídolos, colocar o seu eu, o seu orgulho, a sua arrogância,
a sua soberba, a sua rebeldia, a sua desobediência, os seus interesses pessoais no altar, que nós chamamos de ornamentos. As preocupações. Se a sua família vê você, a sua família tem que ver você assim como os egípcios e os hebreus viram Moisés quando ele voltou de Midian. Viram nele uma outra pessoa. Não é Moisés, não é parecido, mas não é não. Moisés não tem esse comportamento. Moisés não tem essa paciência. Não é Moisés. Moisés era um príncipe. Você vê, mudou tudo, pessoal. A maneira de comportamento mudou. Até a maneira de se vestir mudou. Quando você tem esse encontro com Deus, muda tudo. Deus abençoe a todos vocês. Para você que é do grupo Caleb, medita nisso. Eu sei que a senhora vai meditar e eu tenho certeza que a senhora vai conseguir o resultado, porque o resultado primeiro tem que estar na gente. Deus abençoe a todos vocês. Esse livro, ele é um livro muito bom para você ler. É o comportamento, né? E nada melhor do que a gente meditar nessa palavra. Na semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 17, tá? Deus abençoe, que o Espírito Santo abençoe todos vocês. Fique com Deus.